Gênesis capítulo 4, de 1 a 17, queridos. Esse texto nos diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? E então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra, de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Amém. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. E eu creio, Deus, que ela é poderosa, que ela é transformadora. Eu creio, Deus, que o Senhor tem coisas para tratar com todos nós aqui nessa noite. E eu rogo que o Espírito do Senhor haja com poder, com autoridade em cada vida, e que nós todos, Deus, possamos estar com os nossos ouvidos espirituais bem abertos para recebermos a porção que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei desde a semana passada, nós estamos refletindo sobre a questão da adoração, do louvor, do culto. E hoje esse texto, que é um texto impactante, difícil, mas é um texto que tem como pano de fundo exatamente a adoração, irmãos adorando a Deus. Nós temos 2 irmãos adorando a Deus. E a partir da história desses irmãos e tudo que envolve a história deles, nós vamos pensar um pouco sobre louvor, sobre adoração ao Senhor. Porque me parece que esse texto começa a colocar algumas bases, alguns pontos, que eu poderia chamar que são critérios divinos, os critérios de Deus para receber adoração. Porque, como vocês viram, e muitos já conhecem o texto, você tem 2 irmãos adorando, mas Deus só recebe a adoração de um, a do outro ele rejeita. E ele começa a evidenciar, ele começa a esclarecer que nem toda manifestação de adoração aparente chega para ele de fato como adoração, ou é recebida por ele como adoração. Caim foi rejeitado na sua adoração. Abel foi aceito. Então nós temos aqui alguns critérios para que uma adoração ela possa de fato chegar até Deus e ser recebida por Ele. E o primeiro ponto que eu quero dar destaque como um critério para que a nossa adoração seja recebida por Deus é a atitude do nosso coração. E aí eu preciso esclarecer um pouquinho o que
que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em atitude do coração, eu estou imaginando uma torre de controle dentro de nós, algo dentro de nós que coordena o que é a origem e coordena os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade. É quem nós somos por dentro. Quem de fato nós somos. Essa torre de comando dentro de nós. Lá nós temos algumas atitudes que elas não são visíveis aos olhos humanos, mas elas são absolutamente visíveis aos olhos de Deus. Intenções, consciência, imaginação, tudo isso que está dentro de nós e de fato mostra quem nós somos e qual o nosso relacionamento com Deus nesse âmbito que só Deus pode ver, essa sede. Porque, em primeiro lugar, me parece que Deus olha para esse ponto. Antes de nós falarmos o que foi a oferta de cada irmão, se aquilo era bom ou não era, se aquilo era adequado ou não era, se foi entregue na hora correta, no local correto, a gente pode, isso tudo é externo. Mas antes, fica bem claro no texto que Deus olha para um ponto da vida do adorador que é interior, não visível aos olhos humanos, mas absolutamente claro para Deus. Porque quando nós olhamos a oferta de Caim, nós percebemos algumas coisas. Nós percebemos que a atitude do coração de Caim não era a melhor. Como que a gente pode perceber isso? Em primeiro lugar, ele, em contraste com a oferta de Abel, o texto diz que ele apresentou uma porção, uma parte do fruto da terra. Ele era um lavrador, e ele pega parte daquela colheita. Olha o que o texto diz no versículo 3, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Qual o contraste? O contraste está no versículo 4, quando diz: Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros e dentre as primeiras crias de seu rebanho. Em algumas outras versões, das primícias do seu rebanho. Parece haver no coração de Caim, em contraste com o coração de Abel, uma relação com Deus em que Deus não é o primeiro. O modo como ele vai fazer a sua entrega, em momento algum dá indícios de que Deus era prioridade da vida dele. Ele entrega alguma coisa? Sim. Ele entrega o melhor? Não. Ele entrega o primeiro? Não. Ele entrega aquilo que não lhe custava tanto. Ele tem uma entrega, mas ele não entrega com toda a possibilidade, com toda a intensidade, com toda a alegria, com toda a consciência da sua relação com Deus. A sua entrega, por sinal, é muito reveladora da relação que ele tem com o próprio Deus, porque toda a adoração, e eu diria toda a relação de culto é assim, ela é muito reveladora das relações do adorador com a divindade, do adorador com Deus. E quando nós olhamos para Caim, nós vemos uma entrega. Ele cumpre uma formalidade, ele tem uma busca da presença de Deus, ele tem uma busca religiosa, ele faz uma entrega, mas essa entrega revela que Deus ocupava algum lugar da vida dele, mas não o primeiro. Ele apresenta a sua oferta, ele apresenta a sua entrega, ele apresenta uma porção do fruto da terra com um pensamento de que isso será suficiente. Para Deus isso basta.
E as melhores partes da colheita ficariam para quem? Para ele. A oferta para Deus cumpriu um ritual, a oferta para Deus cumpriu uma cerimônia, a oferta para Deus não deixaria passar em branco, mas revela muito da relação dele com Deus e de qual lugar que ele ocupava e qual lugar que Deus ocupava. A oferta de Abel, em contraste com a de Caim, há uma ênfase exatamente em Deus como prioridade. Quando disse que ele ofertou as melhores porções do cordeiro, ele pegou os melhores animais e sacrificou, como entrega a Deus, como parte da sua relação com Deus, como parte da sua adoração a Deus. Mais do que isso, ele entregou as primeiras crias. À medida que foram nascendo, os melhores ele retirava e entregava para Deus. Tanto cuidando de animais, quanto na terra, para a gente que é urbano, isso não faz tanta diferença, parece distante. Por que precisam ser as primícias? Por que isso tem relevância? Qual o significado disso? É que se você tem uma colheita grande para fazer, e você começa essa colheita, você começa, colhe, tem alguma garantia que você vai conseguir colher até o final bem? Ou pode acontecer alguma intempérie no meio da sua colheita? Você não tem controle sobre isso. Quando você pega o início da sua colheita e entrega para Deus, você está crendo em Deus, você está com fé em Deus, de que Deus vai te conduzir em triunfo até o final, que a mesma boa mão que te trouxe até aqui vai te conduzir até o final para que você possa colher tudo que está ali. Porque que depois que você faz a sua entrega do primeiro, se houver uma intempérie daquilo que está por vir, você tem prejuízo, você tem dano. Então é um ato de fé entregar o primeiro para Deus. É um ato de fé entregar o melhor para Deus. É um ato que revela o tipo de relação que temos com Deus. Quando Deus é a prioridade, quando Deus é o mais importante, quando há uma consciência e um desejo de que a adoração reflita isso, aí começa a fazer sentido entregar o melhor e não qualquer coisa. Entregar primeiro para Deus, crendo que das minhas necessidades Ele há de cuidar como provedor fiel. Quem olhasse os dois irmãos entregando aquilo que entregaram, não seriam capazes de perceber nada disso. Se você passa perto e olha a entrega, os dois estão entregando. Mas o texto vai trazendo minúcias da revelação, revelando para nós o que na verdade era a atitude do coração de um e a atitude do coração do outro. Por que um tem uma atitude de coração que é aceita e o outro tem uma atitude de coração para adoração que é rejeitada? O que cabe a mim e a você hoje? Olhar para dentro de nós e buscarmos com esses dois modelos encontrar onde nós estamos. Como nós adoramos a Deus, que lugar que Ele ocupa e como que a nossa adoração a Deus revela se é a prioridade ou não, se entregamos o melhor ou não, se entregamos tudo com tudo que temos e somos ou não, ou se entregamos de forma rotineira, corriqueira, por costume, sem alegria, sem consciência, cumprindo um cerimonial, cumprindo um ritual, cumprindo uma cerimônia religiosa, mas com o coração tendo outras prioridades. É muito claro nesse texto que o sacrifício ou a entrega em si, para Deus, está em segundo plano. Lembra lá quando Jesus elogia a oferta da viúva pobre, com as suas moedinhas? O barulhinho das moedinhas caindo, era tão pouco. Mas qual é o juízo que Jesus tem sobre aquela mulher? Que a coloca como modelo, referência de entrega, de adoração. Irmãos, e guardem uma coisa, adoração tem sempre a ver com entrega. Muitas vezes, na nossa geração foi criada uma ideia que eu vou no culto para receber a minha bênção. Você já recebeu bênção a semana inteira, gente?
Teve um momento da sua semana que você não recebeu bênção, estava recebendo, vai continuar recebendo, vai. O culto vai também ter manifestação da bênção de Deus, vai também. Porque é impossível estar perto de Deus e não receber bênçãos, pelo coração generoso dele. Mas a ideia de culto não é isso, a ideia de culto é que eu vou entregar, eu vou celebrar, eu vou honrar, eu vou elogiar, eu vou entregar o quê? Não são as moedinhas, não eram os animais, ou mesmo o fruto da terra. É a vida. A expressão é muito bonita e muito clara, porque diz que Deus aceita Abel e sua oferta, e rejeita Caim e sua oferta. O que Deus recebeu ou aceitou primeiro? A pessoa, por causa da atitude do coração. Ele aceitou o que foi entregue depois de ter aceito a pessoa que entregou. Ele rejeitou o que foi entregue, não por conta exatamente daquilo, aquele não era o ponto central, mas por conta da atitude do coração quando da entrega. Para Deus, o elemento do sacrifício menos importa. O que importa mais? O modo do coração, a atitude do coração daquele que entrega. Hebreus capítulo 11, versículo 4 e o versículo 6, ele é um comentário dessa passagem. Nós estamos no capítulo conhecido como a Galeria da Fé, os Heróis da Fé. Quem que está lá? Ambos estão, na verdade, mas quem está como um herói da fé? Abel. Olha o que o texto diz. Pela fé, Hebreus 11, 4 e 6. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por que o sacrifício dele era superior ao de Caim? Porque o que ele entregou era melhor, custava mais caro, tinha mais valor de mercado? Não. Pela fé. Quem olha a fé? Deus, que sonda os nossos corações, que olha dentro, que não vê como o homem vê. Vê aquilo que o homem não vê, não pode ver e normalmente não valoriza. Pela fé, Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Olha o que o texto continua dizendo. Com isso, mostrou que era homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. O que esse texto está mostrando para nós e nos ajudando a entender? Que há um modelo de adoração que Deus aceita. E Abel cumpriu esse modelo, que é uma adoração pela fé. Antes de tudo, o que Deus quer é que você deposite a confiança da sua vida, que você entregue a sua vida nas mãos dele. E todo o demais é secundário. O versículo 6 complementa a ideia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode entregar o que for mais caro, você pode entregar o que for mais bonito, você pode entregar aquilo que é mais, que as pessoas dariam a vida para conseguir. Mas sem fé é nada diante de Deus. Porque não é isso que Deus está olhando, isso é o que o homem olha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou galardoa, em outras versões. É interessante essa relação. Isso aqui é fantástico, irmãos, porque está falando da entrega. Quem deu? Abel. Abel que entregou. Abel entregou pela fé. Olha, Abel foi lá e fez a entrega dele. Abel entregou o melhor. Abel entregou o primeiro. Abel não ficou olhando para as necessidades dele, mas ele quis honrar a Deus. Ele, pela fé, creu que Deus cuidaria das necessidades dele quando ele cultuava e adorava a Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas olha como que o texto termina. Que Deus recompensa quem tem essa atitude de coração. O propósito não é receber a recompensa de Deus, não se entrega para receber a recompensa, mas ele está dizendo que o caráter de Deus recompensa quem o busca para adorá-lo
e entregar a sua própria vida pela fé. Quando a gente não nutre esse coração para com Deus, a gente pode cantar, tocar a melhor música, a melhor canção, a gente pode fazer o retiro que for, o acampamento que for, a vigília que for, o que a gente pensar de mais especial, a gente pode trazer o melhor preletor, fazer a maior conferência, a gente pode fazer um monte de coisa, isso para Deus é nada. Pastor, não é para fazer? É para fazer tudo isso, não tem nada errado em fazer isso. Desde que nós façamos com o coração em Deus, com consciência de quem Ele é e quem nós somos, pela fé. Nós podemos fazer algo muito elaborado, ou muito simples, e Deus recebê-lo, porque Deus não está olhando nem pela simplicidade, e nem pela complexidade. Deus está olhando a atitude do coração. O que aquele coração está nutrindo quando faz a sua oferta? Os nossos melhores atos de justiça, os nossos melhores acertos, o que a Bíblia diz sobre eles, irmãos? Que eles são como trapo de imundície. Não são os nossos erros, são os acertos. Se Deus fosse pesar numa balança, qual entrega que nós faríamos que acrescentaria alguma coisa a Deus? Não é isso, porque o que Deus quer é um relacionamento com você. Porque o que Deus quer é que você o ame acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. O que Deus quer é desenvolver no seu coração esse amor. O que Deus quer é se revelar a você, estar com você todos os dias, revelando o amor dele, a fidelidade dele, o cuidado dele, transformando o seu caráter, transformando você num verdadeiro adorador, transformando a mim num verdadeiro adorador. Nós podemos olhar ainda um pouco mais, irmãos. Quando nós estudamos esse texto, os comentaristas bíblicos, eles dizem que Caim cometeu um outro erro e Abel acertou mais uma vez. Eles dizem o seguinte: o sacrifício que Deus queria era um sacrifício que tivesse derramamento de sangue. Quem que derramou sangue? Abel. Sacrificou animais. E o Caim entregou o fruto da terra. Porque Deus gosta mais de churrasco do que de salada? Não, não é por isso. Muitos aqui seriam. Se você quiser agradar alguém, chame para o churrasco e esquece a salada. Muitos aqui, eu me incluo entre eles. Mas Deus não. Mas então por que isso, pastor? Por que os grandes comentaristas bíblicos, homens que estudaram uma vida inteira, têm um conhecimento tão profundo, destacam esse ponto? Aí eu preciso contar um pouquinho para você e eu espero ser feliz para te ajudar a esclarecer isso. Mas isso me revela mais um ponto, irmãos. Que Deus revela como Ele quer ser adorado. Muitas vezes nós entregamos qualquer coisa para Deus e dizemos assim: foi feito de coração. Como se Deus tivesse a obrigação de receber aquilo que nós entregamos, pelo fato de ter sido feito de coração. Ser feito de coração é necessário, como já destaquei aqui. Não é erro, é acerto. Mas será que isso basta? Qualquer coisa de coração basta? Aquilo que nós entendemos de entregar, quando de coração basta, esse é o ponto que eu quero tratar com vocês. Quando o primeiro casal pecou, isso estragou completamente a relação deles com Deus. Eles tinham uma relação de intimidade, de alegria, uma relação diária com Deus. Era muito prazeroso para eles estar com Deus, e Deus vinha ao encontro deles todos os dias, como vem ao nosso encontro todos os dias. E quando eles pecam, quando eles desobedecem, algo muda no coração deles, e eles agora sentem medo de Deus, porque eles sentem culpa no coração.
Eles se sentem culpados, eles sabem que erraram, eles têm espelho em casa, e agora Deus se torna uma ameaça. Deus já não é bem-vindo. Estar perto de Deus é a última coisa que eles querem, e eles tentam se esconder de Deus, mas isso não é possível. Deus continua vindo ao encontro, não por aquilo que eles produziram, porque o que eles produziram não foi bom, mas por quem eles são. E quando finalmente eles percebem que jamais poderão fugir de Deus, Deus restabelece o diálogo com eles, uma coisa fica muito clara: eles pecaram, eles falharam, eles desobedeceram. E aí o coração perdoador de Deus é revelado pela primeira vez na história da relação dele com o ser humano. Porque agora Deus vai ter que corrigir. Deus vai ter que entrar em cena de um jeito que ele ainda não tinha entrado. E o que ele faz? Ele sacrifica um animal. Aquele primeiro casal, sentindo vergonha, eles tinham se coberto com folhas. E aquela cobertura que eles providenciaram para si não era adequada. O que Deus faz? Deus sacrifica um animal, um cordeiro. Deus sacrifica um animal, derrama o sangue do animal, para que o couro desse animal, para que a pele do animal pudesse cobrir o primeiro casal. Se a história tivesse parado ali, a gente não soubesse mais nada depois, eu jamais poderia dizer isso que eu vou dizer agora para os irmãos. Mas a história da revelação de Deus só foi crescendo, crescendo, se abrindo, até que ela chegou em Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Você quer saber o que Deus gosta, o que Deus abençoa, o que Deus quer, o que Deus não gosta, não abençoa, não quer? Olhe para Jesus. Lá no começo, pequenininho, em Jesus, grandão. Então eu posso dizer com segurança para vocês, que desde lá de trás, quando o homem pecou, Deus sinalizou o modo como ele restabeleceria a comunhão. A correção seria feita por Deus, quando Deus entregaria o sacrifício perfeito para restabelecer a adoração perfeita. Então Deus sinalizou, e o que a gente vai ver ao longo do Novo Testamento todinho, os clãs iam lá, lembra, na época do tabernáculo, na época do templo em Jerusalém, e eles sacrificavam animais. O que os animais são? Nada. Mas então o que era o fato deles sacrificarem os animais? Algum animal pode perdoar pecados de homens? Não, se tivesse estava fácil, gente. Se sangue de animal perdoasse pecados dos homens, o dono do frigorífico era o mais santo da terra. Mas porque isso sinalizava algo que Abel viu e Caim não viu. Abel percebeu que ele precisava de um redentor. O que é o sangue derramado, senão Deus dizendo: eu vou redimir você da sua falha. E o modo como eu farei isso é com uma entrega, com um sacrifício. Sinalizem isso na adoração de vocês, porque é disso que eu me agrado. Quando Caim escolhe ter uma entrega diferente desta, é porque ele não percebe a necessidade de um redentor. Ele não percebe a necessidade de redimir a relação com o próprio Senhor. O que o Caim faz é uma entrega que tem característica o olhar humano, mas Abel entrega do jeito que Deus já havia sinalizado que ele gostaria que fosse a entrega, e que à medida que a gente vai lendo aqui, vai Gênesis para frente, vem, Deus só confirma isso. Mas eles tinham elementos para perceber isso. E Abel, pela fé, o fez. Ele precisava de um redentor. E o sacrifício dele demonstrava isso. Quando o sangue é derramado, o símbolo disso, irmãos, é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então a oferta de Abel, ela foi adequada. A oferta de Caim, ela não foi adequada. Então, além de termos um coração correto, nós precisamos ter uma entrega que é correta. E aí eu vou dar alguns exemplos, vou dar pelo menos um exemplo para você.
Qual valor tem uma entrega financeira alta? Vamos complicar, vamos botar bem alta assim, que resolveria assim, um monte de coisa numa igreja, quando a origem desse dinheiro é ilícita. Qual o valor que isso tem? E a pessoa que ganhou ilicitamente o dinheiro está muito desejoso de fazer a entrega. Ele está com o coração assim, muito desejoso de fazer a entrega. Ele fala, pastor, mas se ninguém souber, como é que vai ser? Tá, se ele não falar para ninguém, ninguém tem como saber, beleza. Mas se alguém souber, se ele tiver um discipulador, se o pastor souber, se ele compartilhar contigo a origem, a forma do ganho, mas poderia fazer tanta coisa com esse recurso. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Deus quer ser adorado de forma adequada. Não basta ser de coração. Precisa ser, mas não basta ser de coração. Precisa ser também adequado aos olhos de Deus. Não aos olhos humanos. Porque talvez até houvesse quem defendesse que com aquele recurso poderia ser feito tanta coisa. Então os fins poderiam até justificar os meios, mas aos olhos de Deus, isso não basta. A consequência da adoração revela exatamente um homem em paz e revela um homem sem paz. Abel vai sumindo na história, irmãos. Abel é o homem que fez a entrega adequada, com o coração inclinado para Deus. Deus recebe a sua adoração e recebe a sua vida. E o restante? Ele vai sumindo na história, porque o irmão dele o chama para ir para um campo. Eu já imaginei um campinho que tinha perto lá de casa, que era bem perto da minha casa, o campinho do Ciderpool. Um dia os irmãos vão ver as fotos disso, coisa linda, um campinho assim. Ele chamou para o irmão para ir para o campinho. Mas o seu coração era mau, suas intenções eram más. E ele matou o irmão. Irmãos, essa história aqui, no cinema, você pensa isso aqui? Dois irmãos que se matam por diferença na adoração. Dois irmãos. Um irmão vai matar o outro, na verdade, por conta de diferenças na adoração. Ele não suporta ser rejeitado. E o seu coração, o seu interior agora, é tomado de ciúme, é tomado de inveja, é tomado de revolta, de ressentimento. Ele olha para Deus e diz, você é injusto, você não podia ter feito isso comigo, eu não merecia isso. Mas o próprio Deus se incumbe de alertá-lo, enquanto isso vai crescendo no coração dele. De que o pecado estava à porta, estava pertinho, já estava, mas cabia a ele dominar as tentações ruins. E que se ele agisse corretamente, ele também não seria aceito. Esse é o diálogo de Deus. Deus em nenhum momento fecha a porta para ele. Deus em nenhum momento diz, olha, você está lançado fora completamente. Não, Deus está dizendo para ele, olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Ele foi incapaz de olhar o irmão mais maduro e se alegrar com a oferta do irmão. E isso é um alerta dentro do coração da gente. Quando a gente não consegue mais se alegrar com as conquistas dos nossos irmãos, das nossas irmãs, isso é sintomático. Quando as conquistas dos nossos irmãos, quando os acertos dos nossos irmãos são aceitos por Deus e a gente fica incomodado, ao invés de ficar feliz, de ficar alegre, de celebrar e de dizer, me ajuda porque eu não estou conseguindo, tem algo muito errado dentro da gente. Quantos que estão nas igrejas evangélicas hoje, no Brasil inteiro, nutrindo sentimentos como o de Caim, com uma entrega e um modelo de adoração como o de Caim, enciumados, invejosos, achando que Deus lhes deve algo e que Deus não é injusto com eles.
como se Deus lhes devesse alguma coisa. Ele mata seu irmão, Deus continua vindo ao encontro dele, Deus pergunta pelo irmão: Caim, onde está teu irmão? A resposta é a pior possível: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Porventura eu sou responsável pelo meu irmão? Virei babá agora do Abel? Sendo que ele tinha acabado de matar o irmão. Você consegue perceber que a pessoa não consegue medir as consequências do seu ato? Ele tirou a vida de um irmão, jovem possivelmente, com a vida toda pela frente, inocente, pelas costas. Foi pego à traição, mas ele não tem um pingo de sensibilidade para perceber nada disso. Completamente cauterizado no pecado. Não foi a rejeição de Deus que fez com que o coração dele estivesse assim, irmãos. Porque o coração dele era assim, ele entregou a oferta do jeito que entregou. É o contrário. O que Deus anteviu lá atrás é o que agora você está vendo quando ele mata o irmão. Ele deu vazão a quem ele era. Ele revelou quem ele de fato era. Não há por parte dele nenhum quebrantamento. E Deus é severo com ele. E quando Deus é severo, ele aplica uma punição, novamente, ele não tem nenhum sinal, não percebe, não capta, não sinaliza nenhum tipo de sentimento de que Deus está sendo justo, porque aquilo que ele fez não deveria ser feito. Ele diz: você está sendo severo demais, você já não aceitou minha adoração naquela hora, e agora você está me tratando com tanta severidade. Mais uma vez, você não é justo comigo. Porque eu vou me tornar um andarilho aí, eu vou ficar sem rumo. As pessoas vão saber que eu matei meu irmão, eles vão me matar. O motivo da minha morte vai ser você, porque você é injusto comigo. A resposta de Deus é que isso não iria acontecer, que o próprio Deus se incumbiria de que isso não acontecesse. Ele sai da presença de Deus e vai construir a sua vida do modo como ele já construía, mas agora vai ficar claro para todo mundo. Ele vai construir a vida dele sem Deus. O texto diz que ele tem um filho com uma mulher e ele vai iniciar uma cidade. Para essa cidade ele dá o nome do filho, Enoque. O versículo 17, o último que lemos, diz: então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, o nome do filho que ele tinha. Quero te mostrar uma coisa. Versículo 5, Caim se enfureceu e ficou transtornado. Versículo 9, quando Deus pergunta onde estava o irmão: não sei, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão. Versículo 13, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo, tu me expulsaste da terra de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar, qualquer um que me encontrar me matará. 16, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. 17, teve um filho, fundou uma cidade e deu o nome para o filho. O nome da cidade, o mesmo nome do filho. O que o texto quis deixar muito patente? Tudo isso começou com adoração, para a gente não perder o fio da meada. Ele continuou construindo a vida dele do mesmo modo como ele fez a entrega. Ele continuou construindo a vida dele do jeitinho que ele fez a entrega, sem nenhuma consciência nem de quem ele era e nem de quem Deus é. Sem nenhuma consciência dessa relação, sem nenhuma consciência do que está ao redor, sem nenhuma consciência de si, de Deus ou do irmão.
Nenhuma. Deus não impediu que ele ainda tivesse conquistas, mas as suas conquistas revelaram ainda mais o seu desejo de uma vida distante, alienada, separada de Deus. Porque nada na vida dele que vai sendo construído revela arrependimento, quebrantamento, retorno para Deus. Deus nunca se tornou uma prioridade para ele. Quero encerrar a minha fala, irmãos, fazendo minhas considerações finais. Como que Caim poderia ter evitado isso? Como qualquer pessoa que erra diante de Deus, o que ele poderia ter feito é o que eu devo, você deve fazer: reconhecer o seu erro, pedir perdão e procurar acertar. Até porque Deus já havia o deixado com essa certeza de que se ele agisse de forma correta, ele também seria aceito. Mas o modelo dele ecoa no nosso meio nesses dias. Ecoa nessa sociedade nesses dias. De que Deus possa receber qualquer coisa, de que Deus possa receber alguma coisa sem a entrega da vida, que eu posso entregar alguma coisa para Deus, mas não vou entregar a minha vida. A minha vida eu construo do meu jeito, mas eu faço entregas aqui ou acolá, na igreja, ou numa comunidade carente, ou em qualquer outra coisa, e que isso basta para Deus. Nunca bastou e nunca vai bastar. O que Deus quer é a sua vida. E se não for o primeiro lugar, tudo o que você entregar será rejeitado. Em momento algum você percebe cair assumindo a responsabilidade pelos seus erros. Quem não assume responsabilidade pelos seus erros não tem quebrantamento diante de Deus. Deus está sempre errado aos olhos de Caim. Aos olhos de Caim, Deus não teve nenhum acerto, só erro. O scout de Caim, a estatística de Caim, a planilha de Caim, acertos de Deus, está em branco. Os erros, lotado. Quando a gente vive a vida nessa perspectiva de que Deus nos deve alguma coisa, nós já comprometemos a nossa adoração. Quando nós queremos adorar a Deus sem perceber o sangue derramado, o sangue de Jesus derramado, não é adoração. Porque para ser adoração, precisa ser pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, porque isso dá consciência de que nós nunca poderíamos estar nem perto desse Deus, quanto mais diante dele, se não fossem os méritos exclusivos de Jesus Cristo, não nosso. Sabe o que faz com que uma adoração seja aceita? Sabe o que faz com que a gente possa se aproximar de Deus, para falar com Deus, para adorá-lo? O sangue de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho para nós termos comunhão com Deus. O sangue de Jesus Cristo, que pavimentou esse acesso para Deus, porque nenhum de nós, com os nossos pecados, poderemos estar na presença de Deus sem sermos fulminados pela santidade de Deus. Esse é o motivo da adoração. Essa deve ser a inclinação do coração. Esse é o modo que Deus quer ser adorado, por aqueles que têm fé e entregam as suas vidas, antes de entregarem qualquer coisa, entregam as suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. Porque elas têm consciência de que Deus não nos ama, irmãos. Deus não nos ama menos quando nós falhamos. Deus não nos ama mais quando nós acertamos. É impossível que Deus nos ame mais, é impossível que Deus nos ame menos, porque Deus nos ama através de Jesus Cristo. Deus não nos ama pelos nossos acertos, Deus não nos odeia pelos nossos erros, Deus nos ama com erros, com falhas,
por causa dos méritos daquele que verteu o seu sangue por nós e que permite agora que pela fé possamos ter intimidade com esse Deus. Não escolha viver fora desse ponto da adoração. Muitas vezes as discussões giram em torno de instrumentos, estilos musicais, grupos, cantores, cantoras, isso e aquilo, dança, palma, tanta coisa. Para usar uma expressão bem catarinense, coisa arada que a gente podia ficar falando aqui sobre adoração. Quando na verdade isso parece até um truque para a gente deixar de olhar para aquilo que é a essência. Um coração em Deus e uma adoração por gratidão pelo sangue de Jesus vertido por nós. Hoje eu quero te convidar a você avaliar a sua vida de adorador. E eu quero te dizer uma coisa assim muito séria. Só um grupo nessa terra toda, só um único grupo pode oferecer adoração ao Senhor. Muitos podem cantar, outros podem tocar, dançar, e tanta coisa pode ser feita, mas a adoração, só um grupo pode fazê-la. Só a igreja. É a igreja quem adora. É a igreja. Deus deu isso à igreja. Deus deu isso agora, nesse tempo, porque isso prepara a igreja para a eternidade. Deus vai completar essa obra. A adoração dos filhos dele será perfeita um dia. Será diante dele o tempo todo. Será pelos méritos de Jesus, de forma inequívoca. Todos os que estarão ali saberão que por eles mesmos nunca poderiam estar. Muito ao contrário, que eles não mereciam estar. Mas que os méritos de Jesus, que o sangue de Jesus os levou para a presença do Pai. O que eu quero te perguntar hoje, nessa hora, é se você de fato quer entregar adoração verdadeira, bíblica, renovando a sua aliança, a sua entrega, restaurando os seus votos, a sua entrega de vida, porque não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você tenha feito que vai fazer com que Deus te ame menos. Deus escolheu, chamou você para torná-lo um adorador.